Olá pessoal, 1 minuto. Dizem ter morrido de amor com Conceição. Veio do mar, na ilha do Campeche, deixou inscrições rupestres pra história me levar. Afinar as rezas e os tambores da nova música. Levantar as velas dos navios. Se navegar chegou, deixa navegar. Chegou, deixa chegar. Se navegar chegou, deixa navegar. Chegou, deixa chegar. Veio do mar, a risada do pirata que veio dos naufragados pra morar na solidão. Veio do mar, gringo enlouquecido, dizem ter morrido de amor com Conceição. Veio do mar, eu na ilha do Campeche, deixou inscrições rupestres pra história me levar. Afinar as rezas e os tambores da nova música. Levantar as velas dos Olá, bom dia. Tudo bem? Estamos aqui no centro de Florianópolis. Vamos aproveitar o momento e mandar nosso aviãozinho para os nossos amigos, para os nossos professores. Vamos mandar nosso aviãozinho para os nossos alunos, nossa equipe pedagógica, e vou chamar a Muyara para fazer a interpretação em Libras. Agora sim, bem melhor, mais fácil de visualizar. Fizemos um experimento para mostrar que é possível nós aprendermos, nós ousarmos um pouco mais em uma outra língua, que é a língua brasileira de sinais. Estamos aqui no centro de Florianópolis, um marco histórico, um local que tem uma diversidade cultural gigantesca. Esperando aqui chamada, professor Maurício. Já estamos com a Muyara, o professor Aldonei. Tudo pronto para a nossa área. Obrigado, Marcinha. Vamos falar da relação do mar com o nosso centro. Nós temos ao fundo aqui o Miramar, né, uma réplica do que era o antigo restaurante, bar, confeitaria, sendo sinalizada pela Muyara, uma mulher loira, cabelos amarrados, presos, máscara preta, camiseta rosa, calça preta, tênis rosa. Ao fundo, árvores, Praça Fernando Machado, aterro da Bahia Sul, a qual o professor Aldonei vai falar. Vamos falar sobre Fernando Machado, sua história, o nome dessa praça, como ela foi chamada anteriormente, o que tinha aqui antigamente. Vamos comentar também as situações da alfândega, como é que era o comércio naquela época, este local que encontrávamos diversas embarcações que traziam do continente para cá de uma forma
bastante arcaica, vamos colocar assim, arriscada e ousada, boa parte do comércio do continente aqui para a ilha. Daqui a pouco eu já vou falar do Aldonei. Estão dizendo aqui, deixa eu ver aqui, o João Nazário está dizendo que nosso amigo João, ele está parecendo um bombeiro. A gente trocou hoje os uniformes. Hoje ele está de bombeiro aqui e a gente vai resgatar ele, por sinal. O vermelho é a cor da paixão, diz para ele. Ó, João, vermelho é a cor da paixão. Acabou de falar ele aqui para mim. E essa sexta-feira tá apaixonado o homem. E não é para menos. Essa nossa primavera que tem nos permitido dias diferentes, dias de sol, dias de chuva, dias mais quentes, dias mais frios. Estamos, também abordando os mercados públicos. Por que falo isso? Vocês vão entender daqui a pouco com o professor Aldonei. Por que eu estou falando os mercados públicos? Porque esse não é o primeiro mercado público. Nós tivemos um mercado público anterior a este aqui, que ele vai explicar com toda a propriedade que tem, com todo o conhecimento a qual ele é conhecedor, domina de uma forma acadêmica, a qual os nossos professores de história, os nossos professores de sala de aula, conseguem trabalhar muito bem nos anos iniciais e depois nos anos específicos, na disciplina, na área de história. Vou mandar o nosso aviãozinho aqui pro professor Maurício. Que já está com o nosso amigo Joaquim também, preparado. Deixa eu aumentar o volume aqui para a mulher ouvir. Bom dia, professor. Bom dia, Charles. Bom dia aos nossos que hoje estão na nossa live, uma live aqui no coração de Florianópolis, no centro da cidade. Ali atrás já está o Joaquim. Hoje vamos falar do Miramar, do mercado, da alfândega. E hoje, Charles, é dia 23 de outubro, Primeiro, antes que alguém comente aí, eu estou de óculos escuro porque eu tenho um problema muito sério com a claridade. Se eu tirar o óculos, não vou enxergar aqui nesse sol que temos hoje em Florianópolis, um sol maravilhoso, que a gente tem que continuar se cuidando muito. Mas hoje, dia 23 de outubro, dia que tem uma personalidade mundial de aniversário, um rei do esporte. Hoje é aniversário do Pelé. Sabia disso, Charles? Hoje sim, Pelé, 80 anos do nosso rei. Completando 80 anos. E hoje também, já que temos o nosso queridíssimo Aldonei, nosso diretor da nossa escola lá do sul da ilha, João Gonçalves Pinheiro, ele que é professor de história, vai dar mais uma aula hoje para nós. Hoje, Charles, sabias que no dia de hoje, em 1906, um brasileiro fez um grande feito lá em Paris. Ele, com seu 14 bis, ele fez aquele que é considerado o primeiro voo. Depois apareceram uns americanos aí dizendo que eram eles, Mas, na verdade, foi um brasileiro que estava em Paris no dia de hoje, em 1906, e ele fez o primeiro voo, que foi a 60 metros do chão, mais ou menos 1 quilômetro, 2 quilômetros, e ali inaugurou, então, aquele que é considerado o primeiro voo. E é um marco, obviamente, pensar que foi um brasileiro, Santos Dumont. Eu quero dizer para vocês, o Joaquim já está aqui do nosso lado. Dá um oi aí, Joaquim, o nosso povo. Bom dia para todos. Estamos aí para conversar com vocês. Também mandem aviãozinho, escrevam, façam perguntas, para que se a gente é possível... Escrevam perguntas, mandem aviãozinho. Maravilha. Então, Charles, para ir terminando a minha participação inicial aqui, eu quero dizer que aonde eu estou aqui, eu nasci em 1972, na Laguna. Mas se eu viesse aqui em 1972, nesse exato local, aqui seria água. Olha só quanto foi aterrado
Depois o Aldonei vai contar isso para nós. E aí eu vou caminhando aqui, Charles. O aterro começou em 1972, né? E eu vou chegar agora aqui, eu estou na água ainda. Mas olha só, depois o Aldonei vai falar. Aqui tem aonde batia o mar. Depois vocês vão mostrar melhor aonde batia o mar. Então eu vou aqui passar para a parte aonde já sempre foi a terra. Então é isso, Charles. Vamos aproveitar a nossa live. Daqui a pouco eu vou aí ao teu encontro e a gente se fala daqui a pouco mais uma vez. Um abraço, aproveitem a live porque é mais uma aula de história, mais uma aula que vai contar a vida dessa cidade maravilhosa que é Florianópolis. Uma aula de história no mundo real, onde os acontecimentos aconteceram por décadas, anos e séculos. Estou indo aí, eu e o Joaquim, Charles. Beleza, professor. Obrigado pela abertura. Obrigado, Joaquim. Pouca gente vai aí no mercado também, né? Não vamos almoçar no mercado, mas vamos em direção ao mercado, próximo ao horário do almoço. Professora Marilda, nossa pedagoga mor, nossa conselheira mor, diz que viveu esta época aqui. E já fica aqui um convite, né? Para que ela venha, né? De repente, remotamente, um dia ilustrar e trazer tanto conhecimento e tanta experiência que tem no magistério do município, né? E diria mais, do estado de Santa Catarina. Então, obrigado, Marilda, pela sempre contribuição. Ela, a Marcinha, né? São professores que estão sempre com a gente aqui. Nós, na verdade, temos um público cativo de estudantes, de crianças, de adultos e de colaboradores, né? De docentes do nosso magistério nas nossas aulas, que sempre contribuem diretamente. O professor Aldonei está ali na água, está com água na cintura, né? Como já disse o nosso amigo João Nazário. A gente vai resgatar ele, nós vamos puxá-lo ali da água, porque a mureta, eu olho aqui para o meu lado esquerdo, eu vejo a estação elevatória de esgoto da época, de tratamento de esgoto da época, que ainda está ali, e o professor Aldonei já lembrou bem. Nós temos outras, eu sei de uma na Agronômica, na Praia de Fora, que falou também, né, que são outras edificações, construções, que lembram um castelinho. Né, e eu perguntei para ele, sempre tive dúvida, e quando era criança imaginava que ali tinham soldadinhos, quando ia para a escola, principalmente aquela na região central, próximo ao Cochichos, ao Beira-Mar Shopping, ao hotel, e ele me falou que eram, né, que são, né, as estações elevatórias de tratamento de água daquela época. Depois eu vou mostrar melhor para vocês essa situação, essa edificação. Seguimos, professor Aldonei, seja bem-vindo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Professor Aldonei, um homem, né, de estatura mediana aqui para alto, aproximadamente 1,70 m, camiseta vermelha, máscara azul, óculos de grau, calça jeans, e ele e a Muiara com seus típicos tênis, que são a marca registrada deles. Professor Aldonei, muito obrigado, né, pela presença. Reforço, né, professor de História, mestre em História e hoje diretor da João Gonçalves Pinheiro, uma das maiores escolas do sul da ilha, junto com a Brigadeiro e junto com outras tantas unidades, né, Batista Pereira, que nos acompanham aqui. Professor, vamos lá. Me diga um pouco mais sobre esse local, sobre a trajetória do Miramar. Que, deixa eu contar uma coisa, depois eu conto, da nossa enquete aqui, perguntando ao pessoal se eles conheciam o Miramar. Teremos um pouquinho só de dificuldade com o ruído, né? O professor Aldonei vai falar um pouco mais alto e peço já desculpa para vocês por essa situação relacionada ao trânsito local aqui e também o uso da máscara, né? Pela Muiara, que é uma proteção, né? Todos nós estamos de máscara, em virtude do momento que estamos vivendo. Tranquilo? Vamos lá, professor. Bom dia Charles, bom dia Muiara, bom dia companheiro Joaquim, secretário Maurício, meu bom dia também, bom dia para todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Estamos mais uma vez aqui no Centro Histórico da Vila de Nossa Senhora do Desterro, capital de Santa Catarina, atual cidade de Florianópolis.
Eu estava mais lá atrás um pouquinho, e se a gente tivesse mais ou menos, se hoje fosse mais ou menos 1972, 1973, eu estaria literalmente dentro d'água. Eu estaria no mar da Bahia Sul, né? Até 1974, o centro histórico da nossa cidade, esse entorno aqui, né? Ele era banhado pelas águas da Bahia Sul. O centro histórico de Florianópolis tem uma relação muito íntima, muito próxima com o mar, né? De vários locais do centro histórico era possível avistar o mar. Não é à toa que existia um local, que nós estamos nesse local chamado Miramar, ou seja, de onde era possível mirar o mar, de onde era possível olhar o mar, né? Hoje, o que aconteceu, né? Aconteceu um afastamento do centro histórico da cidade com o mar, né? Foi necessário, a partir do começo da década de 70, a expansão da cidade. Foi necessária a construção de uma nova ponte, já que a ponte de Luz não dava mais condições para o tráfego, projetando a cidade para o futuro. Foi criado um grande aterro, né, chamado o Aterro da Bahia Sul, né, que justamente era para ser construída as vias de acesso para a ponte Colombo Salles. Não adiantava nada construir uma ponte se não se pudesse entrar ou chegar nela. Então foi construído o grande aterro da Bahia Sul, né? Esse aterro da Bahia Sul foi projetado em parque pelo famoso paisagista Burle Marx, né? Ali tinha quadras de esporte, centros de convivência, etc. e tal, que depois, infelizmente, foi sendo utilizado para outras, né? Mas o grande enfoque aqui foi a separação. O aterro provocou a separação do centro histórico de Florianópolis com o mar, né? O mar agora está lá atrás. O mar está longe do centro histórico da cidade, não é mais possível sentir a maresia do mar, né? Coisas do progresso, coisas da modernidade, né? É a própria história da cidade que foi se desenrolando. E aqui nós temos aqui um memorial, né? Historicamente a gente pode falar que é uma representação do que foi o antigo Miramar. O que foi o Miramar? Miramar, antes de mais nada, ele era um trapiche. Era um trapiche municipal, certo? Mais ou menos na década de 20 do século passado, a necessidade de construir um trapiche, né? E nesse trapiche atracavam, saíam, chegavam as embarcações que faziam a travessia ilha-continente, né? Então aqui as embarcações chegavam, atracavam, saíam, eram empresas privadas que faziam o transporte marítimo entre a ilha e o continente, continente e ilha. Por incrível que pareça, Florianópolis já teve transporte marítimo, né? Há um bom tempo atrás. Era necessário o transporte marítimo para a ligação ilha-continente. E é claro, né, nós tínhamos mais à frente, mais ou menos nas proximidades onde hoje é o mercado público, o porto de Florianópolis. Florianópolis também teve um porto até a década de 60. Até a década de 60 ele funcionou. É claro que, por que ele foi fechado? Porque as águas da Bahia Sul não tinham muita profundidade, né? Tinha um baixo calado para receber navios de maior monta, né? E aí, é claro, perdeu espaço para o porto de Imbituba e para o porto de São Francisco do Sul. Certo? Então aqui nós temos o Miramar, né? Uma réplica do Miramar, que era o trapiche municipal, e durante um bom tempo também era um restaurante, um bar, um restaurante, uma confeitaria, ou seja, um ponto de encontro entre as pessoas de Florianópolis, né? E com o aterro da Bahia Sul, ele teve que ser destruído, né? Na época, eu era criança, eu tinha 4 anos de idade, mas eu lembro depois, futuramente, teve uma grande discussão na cidade que demoliram o Miramar em nome do progresso. Então, professor, só para a gente ter uma ideia, né, junto aqui com o Maurício, o Joaquim, a Muiara, a gente vem elaborando essas aulas com uma semana e vamos conversando com o nosso público aqui nesse canal do Instagram, principalmente com nossos estudantes e professores. E a gente fez uma enquete, um teste ali, interativo, perguntando se aqui no Miramar funcionou no passado um comércio de animais, um comércio de bijuterias, de ouro e joias, um comércio relacionado a alimentos, restaurante, confeitaria, ou se aqui também era comercializado
Qual foi a outra pergunta? Joias, ouro, tecidos. E, pasme, apenas 15% das respostas acertaram. A maioria achou que era um mercado apenas de animais. E não estavam errados, porque era comercializado peixes aqui, mas o Miramar, ele era um bar, era um restaurante, uma confeitaria. E o trapiche. E nas fotos, nas imagens que o professor trouxe ali, a gente vai tentar botar ali na sombra um pouquinho melhor, no nosso outro anfiteatro. A gente já ligou o PowerPoint lá, já ligou o projetor, está descendo a tela. Além das imagens que o professor Aldonei trouxe aqui, muito ricas, já tem no nosso Instagram, já está lá no nosso Instagram, as imagens daquela época, para vocês começarem, né, a se preparar, a trazer as perguntas, trazer as curiosidades para esse dia. Além, é claro, que a gente observa aqui essa interação entre os nossos colegas, que a gente vê o nosso doutor Nazário, a Marcinha conversando, a Marilda, os diretores, os estudantes. A gente vê que essa sexta-feira acaba sendo um ponto de encontro do nosso pessoal. E nada melhor do que um ponto de encontro no Miramar, aonde já foi encontro da elite intelectual, política. E uma coisa que eu não sabia, e devo perguntar para o Joaquim, que era atleta daquela época, se realmente tinham regatas de remo aqui, é verdade? O remo era o esporte mais praticado em Florianópolis, justamente da relação dele, da cidade com o mar, né? Aqui, à minha direita, né? Onde hoje é o terminal. Hoje é o terminal, o outro terminal urbano, existiam as esquadras de remo, né? O Aldo Luz, o Martinelli e o Riachuelo, né? Com o aterramento da Bahia Sul, essas equipes de remo foram transferidas mais lá, né? Agora para o meu lado esquerdo, onde hoje nas proximidades da rodoviária, né? Mais próximo do mar. Então, grandes regatas, né? De remo, né? Foram feitas aqui no aterro da Bahia Sul. Ainda existe, tá, gente? Nós temos ainda equipes de remo, e fortes equipes, atletas de remo que praticam, né? O esporte são reconhecidos, inclusive, nacionalmente. O remo não morreu em Florianópolis. O remo ainda existe, está muito forte. Presente, né? Ali ao fundo, eu quero mostrar aquilo que a gente comentou, que é a estação elevatória, que com certeza muitas de nossas crianças e até adultos passam ali e se questionam o que é aquele castelinho. E eu reforço, quando vinha da escola, que eu ia para a escola, Trindade Centro, via esse castelinho, e o meu imaginário infantil viajava na imaginação daquela situação. Então, vou dar uma virada, a mulher dá uma alongada, uma relaxada. Nós vamos para um lugarzinho ali com um pouquinho mais de silêncio para mostrar as imagens. Vamos trocar o auditório pelo Anfiteatro 2. Aqui, uma árvore de fundo, mudamos um pouco o cenário para ter uma sombra melhor, para a imagem ficar melhor. Aqui um salve, nosso pessoal da Adotiva, ali, a Gi, tanta gente passando por aqui. A vontade é falar de cada escola, de cada equipe, nossas crianças da João Gonçalves Pinheiro aqui presente, estudantes da João Gonçalves se manifestando, a gente reconhece aqui pelo Instagram, e estamos pensando em ousar, em sair agora do Instagram e ir para outra plataforma. Vamos estudar no final de semana com a Mulhara, como fazer isso para alcançar um público infantil maior, que muitas vezes o Instagram acaba sendo uma barreira, né, em virtude da idade. Vamos lá, Joaquim. Sou Joaquim, chegando aqui, fazendo a descrição dele, um homem, né, de uma estatura média a alta, camiseta
Hoje ele veio com uma camiseta para eu descrever difícil, uma cor creme, um cinza, riscadinha, máscara preta, óculos escuro e a sua mochila, que é praticamente o cinturão do Batman, né? Ali tem de tudo. Dali sai material didático, sai um kimono, sai lápis, sai até uma prancha se bobear. É o Capitão Caverna. Bom dia. O Aldonei estava falando, começando aqui na bastidores do Miramar. Miramar era um centro cultural. Então, toda a cultura da ilha, desde música, a poesia, a escritores, artistas plásticos, se apresentavam aqui. Então, era um centro que não era qualquer centro. E, associado a isso, aqui se apresentou artistas brasileiros da rádio, famosos, Ângela Maria, pesquise aí quem é Ângela Maria, vários outros. Calbi Peixoto, o Charles gosta muito de ouvir Calbi Peixoto. Sim, meu cabelo, inclusive, por muito tempo foi uma homenagem a ele, né? Vocês podem pesquisar. Então, aqui tinha uma rádio, a Rádio Guarujá, ele estava me chamando a atenção, que era aqui perto. Então, aqui tinha atrações que eram nacionais. Então, era um centro cultural. E no momento da demolição dele, ele já estava em decadência. Mas seria possível mantê-lo como prédio histórico, né? Já que ele era um prédio que desde 20 e pouco existia aqui, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado público. E nesse lugar que nós estamos aqui, existia um mercado público não físico, que depois o Aldonei vai falar. Aqui tinha barraquinhas onde era vendido peixe. Você que era um comércio virtual na época, era isso? Quase isso. Então, ele não era físico do ponto de vista de ter um prédio físico. Não existia um mercado público físico. Existia barraquinhas e pessoas que vendiam os seus bens, né, as coisas que produziam, desde pessoas do interior da ilha, pessoas que vinham de São Miguel, de barco, trazer o seu produto para vender aqui, peixe. Mas era um problema de saúde pública. Em 1845, quando o imperador vinha visitar Florianópolis, os caras tiveram que remover daqui, que não dava. Aí levaram para depois ali do rio, o rio se chama o Canal Ercílio Luz, Rio da Bulha, do outro lado, né? E aí lá ficaram até a construção do prédio físico, né? Que aí abrigou o mercado público. Lembrando que as pessoas da cidade da classe média não frequentavam esse tipo de mercado que existia aqui, por conta das questões de higiene. No mercado público, depois o Aldonei vai falar também, completar, até o meio-dia se vendia peixe. Chegava depois do meio-dia, o peixe, chegava os fiscais e recolhia os peixes, eu jogava criolina sobre os peixes, como falou o Aldonei, a gente conversa aqui no bastidores, para poder não ser consumido, porque passava do tempo de consumo, porque não tinha refrigeração. Isso é importante saber. É isso aí, ó. Depois a gente continua falando. Exatamente, como o Joaquim falou. E também a gente tinha um encontro do futebol. Tem aqui o nosso amigo Fantini, né, conhecidíssimo, que fez história no Figueirense. Reuniam-se aqui torcedores de Avaí, de Figueirense. Reuniam-se aqui torcedores do então Paula Ramos. Era um ponto, literalmente, de encontro dos nossos poetas, da nossa comunidade intelectual, da nossa comunidade cultural. Inclusive foi um teatro de arena, né? Ele chegou ao final, que não era mais o bar e restaurante, durante 2 anos funcionou como um teatro de arena, pioneiro até no Brasil, com diversas apresentações. Sr. Maurício está aqui ao nosso lado. Você falou de Avaí e Figueirense. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Nós, como educadores, nós precisamos sempre incentivar as nossas crianças à prática do esporte, a ter um time, né? A estar numa comunidade, a estar junto. Lembrando que hoje é o aniversário do Pelé, do grande rei, né? 80 anos está fazendo hoje. E sempre quando eu falo de Avaí e Figueirense, eu lembro que quando a gente tinha as nossas aulas presenciais, e eu entrava numa sala de aula, eu sempre chamava lá na frente alguém que era do Avaí e alguém que era do Figueirense. E eu fazia uma brincadeira. A brincadeira era assim, o Charles conhece essa história. O Charles, para efeito de exemplo, era a criança do Avaí, é a criança do Avaí. A Muiara, a criança do Figueirense.
e eu dizia sempre e continuo dizendo assim: a Muiara, que é do Figueirense, está certo. O Charles, que é do Avaí, não está errado, porque o Charles, que é do Avaí, está certo. E a Muiara, que é do Figueirense, não está errado. Por maior que seja a rixa de um time e outro, essa questão toda, é importante que a gente tenha um time e respeite a individualidade dos outros. O meu irmão, Charles, ele diz assim: mas Maurício, aí também já é demais. Ele é do Avaí, conselheiro do Avaí. Eu sou do Figueirense. E eu sempre digo, a minha felicidade, ela não pode ser a infelicidade de um outro. A minha alegria não precisa ser a tristeza do outro. Obviamente que tudo tem um limite. Figueirense e Avaí, eu torço pelo Figueirense. Agora eu não preciso torcer para o Figueirense e ser contra o Avaí. Isso, os dois lá em cima, isso é bom para a cidade, isso é bom para o clima, isso é bom para a harmonia e isso é bom para as piadas também quando tem um e outro, né? Então eu não preciso ser contra. Nós vivemos uma sociedade da intolerância, né? Das divisões. E nós, como educadores, precisamos construir um mundo diferente, um mundo melhor, onde no mundo melhor eu posso estar certo e o outro não está errado. E com isso a gente senta, conversa, diverge. Por sinal, Charles, dizem que no Brasil a única convergência na educação brasileira é a divergência. A única convergência na educação brasileira é a divergência. Justamente por isso, porque todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a sua maneira de ver, a sua forma de interpretar. E precisamos respeitar todas as individualidades. Assim a gente faz um coletivo muito mais forte. Exatamente, professor. Isso a gente conseguia ver e em breve, né, verá novamente, quando a gente leva os nossos professores e as nossas crianças nos estádios. Teve uma grande campanha organizada pelo Figueirense, junto com a Polícia Militar e o PROERD, a qual o setor D, se eu não me engano, o Anderson aqui pode me corrigir lá do Figueira, conseguimos levar, falo conseguimos, né, o mérito é muito maior, por parte do 22º Batalhão e do Figueirense, através do PROERD, que botou 2.500 pessoas, que aproximadamente devem ser 1.000 famílias, dentro do estádio para mostrar esses valores. E ali tinha Avaí, tinha Figueirense, tinha Chapecoense. E a gente ganhou muito. É triste isso, né? Quando a Chapecoense participou daquela tragédia, né, que nos abalou mundialmente. Ali todos viramos um único time, que é o time que aprende, que é o time que utiliza do esporte como ferramenta didática, as quais os nossos professores de educação física sabem muito bem utilizar. Seguimos aqui, vou chamar novamente o Aldonei, né, porque daqui a pouco a gente já se empolga, é capaz de fazer um time de camisa, outro sem camisa, um de máscara. Não, sem máscara não dá para fazer. Um time de máscara clara, um time de máscara escura. E vai começar a bater uma bolinha aqui no centro. Seguinte, nós vamos mostrar aqui, o PowerPoint já está funcionando. Professor Aldonei vai trazer aqui uma imagem para mostrar para vocês. Pode trazer, pessoal. Professor Aldonei com seu livro. Isso, um pouquinho mais para cá, aí. Isso aqui é uma foto de 1930, né, do Centro Histórico de Florianópolis. Aqui, a estação elevatória de águas, né, todo o mar da Bahia Sul, que cedeu espaço para um aterro. O Trapiche Municipal, né, o Miramar. E aqui nós estamos mais ou menos, nós estamos em cima dela, a Praça Fernando Machado, né, que é hoje uma praça, né, a praça da cidade, né, que também era uma espécie de terminal de ônibus. Aqui alguns ônibus, né, circulares, aqui bondes puxados a burro e carros de praça que faziam, né, o serviço de transporte de passageiros aqui na cidade. E nessa praça aqui, né, foi construído o primeiro mercado público de Florianópolis, né? Antes desse primeiro mercado público, como o Joaquim já falou, o comércio de peixes, farinha, hortifruti
eram feitos em barraquinhas aqui na Praça 15, que foram demolidas não só pela visita de Dom Pedro I e II, mas também no processo de higienização da cidade. E aí o mercado público, ele... Só para fazer a descrição aqui em libras, né? Que enquanto mostrava a imagem, a nossa comunidade surda acabou ficando sem. Praça Fernando Machado, na década de 1930. Uma movimentação dos primeiros coletivos, dos primeiros ônibus. Tranquilo, obrigado. Tocando ficha. Aqui uma outra imagem, final do século XIX, do primeiro mercado público da cidade, que é essa construção aqui, certo? Essa construção, depois ela foi demolida, né? Foi construída a Praça Fernando Machado. Aqui está o final da Praça 15, né? Lembro que na nossa outra live a gente conversou que a Praça 15 era cercada. Essa rua aqui ainda existe, certo? E aqui ao fundo, né, a rua Conselheiro Mafra, que por incrível que pareça, né, era a principal rua da cidade, justamente porque era a rua que margeava o mar da Bahia Sul, né, e ia chegar à alfândega e até depois o segundo mercado público, que depois a gente mostra. Então, podemos mostrar, então, reforçando, né, as imagens que foram mostradas remontam a parte da Praça 15, a rua Fernando Machado, né, aqui, Conselheiro Mafra, perdão, em imagens de um livro nas cores preto e branco, né, que era a característica fotográfica da época. Essas imagens nós vamos deixar registradas aqui no nosso Instagram. Algumas já estão lá e outras nós aqui a deixaremos, né, para que os nossos professores utilizem no futuro. Todas essas imagens e todas essas aulas estão no nosso portal educacional. Vou pedir aqui para o nosso mestre músico dos anos iniciais, Marco Krieger, poder colocar o nosso link, a nossa diretora Raquel, a Dione, que está por ali, colocar o link para a visualização e para aqueles que ainda não o conhecem. Além de estar no nosso Instagram, no IGTV. Todas as nossas lives estão gravadas, tanto no portal, um trabalho fantástico da Alessandra, nossa professora dos sonhos ali, que todo mundo desejava ter uma professora com os recursos tecnológicos que ela o tem, transformou para que a gente possa ver também no YouTube, no nosso portal. Nós vamos circular, Muiara vai dar uma descansada. Descansada é ótima, né? Uma alongada para a gente continuar. Seguimos. Vamos seguindo, Charles, porque agora nós vamos ter uma aula de história com o nosso professor Aldonei, onde ele vai mostrar para a gente aonde que o mar batia. Recentemente foi feita uma obra aqui na alfândega e se descobriu, como é o nome, Aldonei? Um sítio arqueológico. Sítio arqueológico, olha que fantástico. Vamos passar, Charles, Vamos passar na faixa de pedestre lá na frente? Faixa de pedestre, né? Ou pode ser aqui também, aqui do ladinho. Faixa de pedestre, é fundamental. Cadê o Joaquim? Não posso me perder do Joaquim. Joaquim foi ao papai. banheiro aqui do lado. É fundamental a gente ter toda a segurança, inclusive quando anda. Quem me conhece sabe, eu posso estar longe da faixa de pedestre, mas eu vou até ela. Faixa de pedestre e respeitar o sinal. Isso é fundamental. É cidadania, é respeito consigo e com os outros também. Professor, aproveitar o Aldonei aqui, nós vamos mostrar ali algo que eu não conhecia. O nome que as praças tinham. O nome antigo. Ah, legal. Aqui, Praça Floriano Peixoto, hoje Fernando Machado, e lá do outro lado o professor Aldonei vai dar uma outra aula. Prédios históricos, arquitetura neoclássica, depois ele vai me corrigir, né? E aqui o prédio da Conselheiro Mafra, perdão, a rua Conselheiro Mafra, com o nome ali de Rua do Príncipe
ou Rua do Comércio, ou Alcino Correia. Então, essa é uma informação que a gente pode trazer para as nossas crianças. Não precisa trazer um livro, mas eu posso ir olhando o nome das ruas, e no nome das ruas tem os seus nomes antigos. Posso falar isso? Nós estamos passando agora aqui pelo prédio da Caixa Econômica Federal, e onde hoje é o prédio, existia o Hotel La Porta. Foi o primeiro hotel com um elevador na cidade. E esse hotel ele foi incluído no começo dos anos 90, né, para dar espaço para essa nova agência da Caixa Econômica Federal. Eu lembro que a implosão desse prédio foi um evento na cidade. Era miscelânea? Você estava? Estava lá naquele lugar lá. Mais para lá. Então era capaz de a gente estar perto, Aldonei. Eu já morava em Florianópolis. Foi um evento? Eu acho que foi em 1990, não foi? 89, 90? É, por aí. Eu já morava em Florianópolis e eu assisti de longe, né? Eu assisti de longe a implosão. Me lembro como se fosse hoje. Bela lembrança, Aldonei. Pede pau, por acaso uma moedinha o senhor não tem para doar, não é? Seguimos. Aproveite o céu azul, nossas nuvens. Aqueles que gostam de mostrar alimentos. Aqui vem uma barraquinha com um monte de frutas. Dispersar a fome de vocês. Vamos lá. Chegamos num local histórico. Num local... Acho que o convívio da live está tão grande que eu já estou falando até algumas vogais carregadas como o professor Maurício. Um local histórico. Pessoal, pode falar. Nós estamos aqui na frente da antiga alfândega da cidade de Florianópolis. E eu e a Maiara estamos muito perto aqui de um achado arqueológico, de um sítio arqueológico, né? Quando a gente pensa em sítio arqueológico, a gente acha que sítio arqueológico está ligado com a pré-história, com o período paleolítico, com o período neolítico, né? Mas não, existem os sítios arqueológicos urbanos. Uma cidade, existem cidades baixo das cidades. E aqui na restauração do Largo da Alfândega, na escavação que fizeram, né, acharam esse pedaço, né, da antiga mureta, né, onde a cidade e o mar se separavam, né? Então, isso aqui não é uma simples, por incrível que pareça, não é uma simples coisa de concreto, né? É um achado arqueológico, é um sítio arqueológico, né? A cidade literalmente terminava aqui.
E ali o professor Maurício bem mostrou, e o Aldonei está explicando, ó, exatamente traz características geomorfológicas, vamos colocar assim, das pedras, né, que provavelmente habitavam, né, nunca vocês ouviram falar isso, né, que uma pedra habitava algum lugar, esse ambiente, que aqui estavam. Sítios arqueológicos nas cidades, gente. É possível, existe, se a gente escavar. Joaquim lembrou há pouco tempo para mim ali, que no Rio de Janeiro, numa escavação, acharam o famoso Cais do Valongo. Né? O Cais do Valongo era onde chegavam os escravizados, né? Vindos da África e eram comercializados nessa região chamada Cais do Valongo. Numa obra na cidade do Rio de Janeiro, descobriram, né? Essa região da cidade no passado, no século XIX. Né? Então é possível fazer escavações arqueológicas nas cidades e se conhecer que está por baixo das cidades. Existe uma outra cidade por baixo das cidades. E isso não é de hoje, eu falo isso com bastante propriedade. O professor Aldonei, na época ainda não diretor, trazia as crianças para o centro para apresentar a Praça 15, para apresentar as edificações, os bustos, as estátuas e o próprio, né, museu que ali tinha, trazendo uma riqueza participante, né, uma forma de aula interativa que jamais as crianças irão esquecer. Seguimos. Então quer dizer que não tínhamos, esse não é o primeiro mercado público então, tínhamos um anterior a esse. Esse mercado público, ele veio após a parte do aterro. É isso, Joaquim? É isso, professor Aldonei? Primeiro o senhor já falou que era lá na região da Alfândega, né? De história que falava que o mercado público ele caminhou pela cidade. Já foi em forma de barraquinhas, já foi na Praça Fernando Machado, e depois ele caminhou um pouquinho, e onde hoje ele está aqui à minha direita. Mas o mercado público ele nem sempre teve esse formato. Hoje ele tem esse formato, né? 2 alas e um vão, 2 torres, né? As torres e um vão central, né? O nosso atual mercado público ele já teve, posso mostrar? Pode. Ele já teve essa característica aqui, com apenas uma ala. Perfeito. No começo, então, Né? ele tinha apenas uma característica que já dividia em 2 vãos, né? E tinha uma área central. Ele não tinha 2 prédios, mas ele já era 2 alas, é isso? Não, uma ala só. Ah, Aqui perfeito. nós temos onde hoje nós estamos aqui, a ala esquerda. Entendi. Certo? Mais tarde, vou mudar aqui O slide. aqui ele teve esse formato. Ah, perfeito. E banhado pelo mar, a gente Banhado observa pelo ali, né? mar. É óbvio, tem que ser banhado pelo mar. Porque era pelo mercado Que entrava. que entrava principalmente, né, a produção pesqueira da região. Não só de pesqueira, mas hortifruti e, é claro, farinha. Certo? Se a gente for ver aqui, uma outra foto do mercado público, Já retratando. na época que se passava carro pelo vão central. Ah, que legal. Muito Certo. interessante. Essa imagem... O trânsito que vinha da Ponte Hercílio Luz era permitido passar pelo vão central. Perfeito. Certo? Falando de história, Aldonei, eu vejo que uma das fotos ali que tu mostrou, com licença, acho que foi essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina. Uma instituição importante que cuida de nossa história, das questões da geografia do nosso estado. Tem em todos os estados da federação. Eu, inclusive, faço parte do Instituto Histórico Geográfico. E lá tem muito material que conta a história dessa cidade, desse estado e desse país. É muito bom. Nós observamos, então, esta evolução, nós percebemos que as características do mercado mudaram com a evolução da cidade, com a evolução do comércio, né? E as ruas, por si só, vieram tomando essas características capilares em direção a Hercílio Luz, em direção a Mauro Ramos, e as comunidades que lá moravam, lá habitavam, é importante a gente destacar isso, sempre foram e tiveram a característica de um povo trabalhador, como a gente destacou junto com a Mocotinha, quando estávamos lá no Ribeirão e falávamos da comunidade do Maciço,
do Morro da Cruz. A gente observa essas características, né, de modernização, a urbanística daquela época, e como, mesmo lá em 1928, já conseguiam trazer construções e edificações com tamanho e estrutura de engenharia e de arquitetura. Válido lembrar também, professor, que o Joaquim falou na nossa primeira aula, naquela época, foi a única que a Muiara não estava presente. Estávamos eu, Joaquim, Vanessa e o Luiz, da Escola do Mar, e o professor Maurício entrou remotamente, que era no início da pandemia, e ele falou da réplica da ponte Hercílio Luz, que foi colocada ali na Praça Fernando Machado, é isso? Confirma comigo? Ele está procurando ali uma foto nos seus achados. Então, aquela réplica que a gente falou aquela vez, lá na live, na aula remota da ponte, e ele falou que teve uma réplica feita, né, com uma dimensão semelhante, foi colocada ali na Praça Fernando Machado. Vamos mostrar aqui. Praça Fernando Machado, aqui a estátua do Fernando Machado, aqui uma réplica da ponte Hercílio Luz, né, que foi construída justamente para o ex-governador Hercílio Luz inaugurar simbolicamente a ponte. Né, o governador Hercílio Luz, ele faleceu antes do término da inauguração da ponte Hercílio Luz, então, para fazer uma inauguração simbólica, construíram essa réplica e ele caminhou pela ponte, né, para simbolizar a inauguração. O primeiro nome da ponte Hercílio Luz não ia ser Hercílio Luz, ia ser Ponte da Independência. Depois, né, com o falecimento dele, Sim. etc. E aí colocaram o nome como Ponte Hercílio Luz, e depois da construção da ponte Colombo Salles, passou a ser chamada carinhosamente de Ponte Velha. Exatamente. A ponte nova e a ponte velha. Então, hoje temos 3 pontes, a nova, a velha e a intermediária. E a velha que virou nova agora, né? Eu acho que as duas de concreto também estão velhas. E a gente vê que essa troca de nomes, ela se dava. O próprio Teatro Álvaro de Carvalho, né? Hoje, uma homenagem a um dos roteiristas históricos, um dos dramaturgos históricos, já teve nome de Teatro da Princesa Isabel. A Praça Fernando Machado, aquela região, já foi Praça da Princesa. Olha só quem passa lá no fundo, Spider-Man. Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Então, as nossas crianças, se estivessem aqui, já teríamos um alvoroço para fotografar junto com Spider-Man, com o Homem-Aranha. E bem caracterizado. Então vamos lá, para os nossos minutos finais. Professor Maurício, nossa mensagem. Mais uma vez, agradecendo já o professor Aldonei por essa aula, que a gente começou a mesma há 14 dias atrás, lá na Praça 15. Falamos das características da catedral, dos bustos e das homenagens a José Boatê, as homenagens aos demais historiadores que estavam lá, ao nosso marco, às guerras e aos combatentes que lá estiveram. Falamos sobre o Museu Cruz e Souza e ficou faltando um pouco, falarmos dessa região tão rica culturalmente. Então, obrigado, Aldonei, pelo retorno. Em breve vamos aos fortes, às nossas fortalezas. Estamos vendo esses agendamentos. Professor Joaquim, sempre nos abrilhantando. Ele que viveu aquela época, né? Eu brinco, né? E tem essa liberdade com ele. Por ser o meu aprendizagem, ele viveu e vive e traz essa história para a gente. Professor Maurício, vou passar para ele. E Muiara, né? Que aceita esse desafio nosso, que além de estar presente aqui, é de fazer esse planejamento com a gente, indo nos locais, inclusive o da próxima semana. Espero que na próxima semana dê certo a nossa super aula, um lugar super natural, que muita gente está curioso por este local, mas com muita responsabilidade. Olha, Charles, eu quero, então, finalizar e agradecer. Hoje eu quero fazer um agradecimento especial, hoje, não a aqueles que estão assistindo a live, mas hoje um agradecimento especial ao Charles, à Muiara e ao Joaquim. Os 3 que ficam a semana inteira estudando, visitando os locais, fazendo lives para colocar no Facebook, no Instagram, para chamar as pessoas,
para a gente mandar pelo WhatsApp, né? E os nossos convidados que eventualmente estão com a gente, Aldonei agora já está quase membro da equipe, né, Aldonei? Já é a terceira que está com a gente, a terceira, né? Terceira que já está com a gente, sempre uma aula, seu jeito de ser, e uma coisa que eu gosto é que o professor, ele não é para apenas dar discurso, ele tem que dar o discurso, ele tem que ouvir, ele tem que deixar seus estudantes participar, mas principalmente ele tem que trazer o concreto, ele tem que trazer o tangível, ele tem que agradecer a todos vocês, e as nossas lives de sexta já são tradição, né? Sempre sexta-feira de manhã é uma aula do mundo real, e hoje, às 14h30, teremos uma fala com Marcos Meyer, que também vai dar um show, onde ele vai trazer assuntos fantásticos para a nossa educação no município de Florianópolis. Um abraço, um beijo no coração de todos, um excelente, extraordinário final de semana, e não esqueçam, até pode ter muita gente na rua, mas cuidem-se, né, para que a gente não tenha essa longevidade desse vírus andando por aí. Um abraço, obrigado, Charles, a todos vocês que estiveram conosco até agora. Obrigado, pessoal. Nós vamos continuar rodando por aqui, vamos até o mercado, e o que o professor falou é fundamental. Use a sua máscara, lave suas mãos com álcool, lave as suas mãos com sabão, mas lavem bem, tá? Isso muda a história. A Itália está explicando e está mostrando isso. Tranquilo? Então vou ali fazer o meu agradecimento. Nessa lógica do desafio, a Muiara, os professores de Libras, os nossos intérpretes, lançaram um desafio e eu estou tentando aceitar. Vou me despedir de vocês para tentar mostrar que é possível fazer essa comunicação em Libras. Então, muito obrigado. Tá? Um bom almoço, um bom dia para todos, um excelente, um ótimo, um bom final de semana e até a próxima. Até a próxima sexta-feira com vocês. Um abraço. Chegou a deixar chegar. Navegar, chegou, deixa navegar. Chegou a deixar chegar. A estrada do pirata. Que veio dos naufragados. Não, né? Fechamos. Vamos ver. 89, né? Quando a gente faz ali coisa, vamos